Hoje eu quero te explicar sobre o tempo de contrato. Eu estou aqui numa casa, vim fazer uma visita numa casa e vim conhecer, ela está em fase final de obras. Então, enquanto eu vou trancando a casa aqui, eu vou me despedindo da casa, eu vou conversar um pouquinho com você, tá? Então fica até o final, eu vou te explicar então o porquê que algumas imobiliárias trabalham com 1 ano, algumas imobiliárias trabalham com 3 anos, outras com 2 anos e meio. Então eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso então? Então muita gente me pergunta aí, né? Poxa Pedro, tem imobiliária, eu aluguei um imóvel em outra imobiliária e lá o meu contrato foi de 1 ano. Por que na Corretora Nascimento vocês estão falando de 3 anos de contrato, né? Ou de 2 anos e meio de contrato? Então assim, primeiro ponto que eu preciso que você entenda é que não é a imobiliária quem determina, tá? Na verdade, a imobiliária, ela só segue o que o proprietário determina, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante é que também, além da vontade do proprietário, a gente depende da vontade da lei. A gente tem uma lei que, por sinal, é apelidada, né, de lei do inquilinato, tá? É a Lei 8.245, se eu não me engano, de 91. E essa lei, ela veio justamente para proteger o inquilino. Então, o que a lei entendia quanto ao prazo, né? Antigamente, existia proprietários ali que faziam um contrato, né? E por um curto período de tempo. A mudança, ela não é algo gostoso de se fazer, né? Mudar de um imóvel é algo trabalhoso, é algo que demanda tempo, você tem que procurar entender, procurar um caminhão de mudança, procurar pessoas, e conhecer imóveis, falar com o corretor. Então, é algo que é trabalhoso, não é fácil, né? A lei também entende isso, né? Que não é um trabalho gostoso de se fazer, é algo que a gente faça por gosto só, né? Claro que é gostoso mudar, eu pelo menos gosto muito de mudar, mas a mudança, né, de um imóvel, ela te traz alguns transtornos. Então, lá as pessoas que estavam já desgostosas, então precisavam de algo que transformasse ou que desse uma segurança, uma tranquilidade maior para ela. Então, o que a lei entendeu? Então, hoje, a partir de hoje, a lei colocou lá, o legislador então colocou lá, que um contrato de locação residencial ele tem que ser pelo tempo mínimo de 30 meses. Tá? Então, o prazo mínimo que a lei do inquilinato, não é imobiliário, não é o proprietário, a lei do inquilinato determina é de 30 meses. Dá para fazer contrato menor? Dá para fazer. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Eu vou falar só sobre o contrato padrão, tá? Então vamos falar do contrato de 30 meses. O que é 30 meses? 2 anos e meio, né? Então, entendendo que a própria lei do inquilinato, ela já determina que o prazo mínimo de contrato de locação é de 2 anos e meio. Então, o padrão, ele deve ser 30 meses. Poxa, mas espera aí, Pedro, você está falando que eu tenho que ficar 3 anos no imóvel, então? Mas eu fiz um contrato e fiquei 1 ano só. Sim, pode ter acontecido isso. E eu vou te explicar o porquê. Existe sim a possibilidade de você fazer um contrato menor do que 30 meses. Como? Negociando. Tudo que você quer fugir do padrão, você pode. Não é jeitinho brasileiro, é negociação, é um negócio. Quando você vai alugar um imóvel, quando você vai comprar um imóvel, entenda que você está negociando e tudo tem que poder ser ajustado. É assim que nós pensamos aqui na empresa. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente negocia. O nosso contrato, ele é negociável, os prazos podem ser negociáveis, os valores, as condições, tudo pode ser ajustado. Depende da outra parte aceitar. Depende da imobiliária também se sujeitar, se for caso de administrar. Mas tudo depende. Então, tudo que a gente negocia, a gente tem que entender que depende da outra parte, da aceitação da outra parte. A gente não pode impor. O que é negociação não é imposição. Entendido essa parte? Então, vamos voltar. Quando, então, eu faço um contrato
nossos contratos aqui na Corretora Nascimento, por padrão, são de 30 meses. Seja ele qual for, comercial, residencial, a gente coloca como padrão 30 meses. Se o inquilino manifesta vontade de isenção de multa depois de 1 ano, aí sim a gente negocia com o proprietário. E não são todos os que aceitam não, tá? Pelo contrário, na verdade, muitos hoje não aceitam. Então, se o proprietário aceita essa condição, nós colocamos então uma cláusula especial nesse contrato, onde diz que, cumprido X meses de contrato, o inquilino então pode comunicar a desocupação e aí sair da casa, então, desocupar um imóvel ou ponto comercial sem o pagamento da multa contratual. Para isso, aqui, aí eu estou falando das nossas condições, como disse, cada imobiliária, cada um tem um sistema, uma forma de trabalhar diferente. Quando, então, a gente coloca essa isenção de multa, nós colocamos uma condição. E por que essa condição? Porque o proprietário tem que ter o direito de ocupar de novo esse imóvel. Muitas vezes o proprietário usa desse valor, mais do que para rendimento, ele usa para pagar suas despesas mensais. É para o proprietário se programar, encontrar uma outra pessoa que queira alugar o imóvel dele pelo valor negociado, enfim, pelo valor X. Então ele tem esses 30 dias já para iniciar o trabalho de recolocação de inquilino ali dentro, porque a maioria das pessoas hoje tem imóvel para investimento, para complemento de renda. E se você quer fazer isso também, olha lá no nosso canal que tem, tá? Tem aí no nosso canal como você fazer esse investimento. Não precisa ser milionário para isso não, tá? É bem fácil de fazer e o próprio aluguel você paga. Mas dá uma olhadinha no vídeo lá. Vou colocar aqui no card aqui em cima, aí você dá uma olhadinha, tá bom? Bom, sabendo disso então, quando você então vai desocupar um imóvel, por exemplo, com 12 meses, a partir de 12 meses a gente coloca que o inquilino então pode desocupar o imóvel a partir de 12 meses, né, de cumprido o contrato, desde que comunique com 30 dias de antecedência, tá? Então, ele comunica com 30 dias de antecedência, o proprietário vai buscando um outro inquilino, às vezes consegue, muitas vezes não consegue, na maioria das vezes não consegue, mas o proprietário já está procurando outra possibilidade de renda. E o inquilino também tem esses 30 dias para encontrar um outro imóvel com calma, para fazer um novo contrato. Existe a possibilidade de um tempo menor de contrato, desde que seja acordado, desde que seja aceito e desde que siga as condições. Tá? Então, sempre que for negociar, seja prazo, seja qualquer outro detalhe dentro do seu contrato, não se acanhe, converse com o corretor, veja se tem possibilidade e entenda que depende também da aceitação da outra parte. Espero que você tenha gostado. Por favor, coloca aqui se você gostou do formato do vídeo. Se faltou algum detalhe, se tiver alguma dúvida também, me pergunta, por favor, coloca aqui nos comentários que a gente conversa, tá bom? Um abraço.